Olá, hoje vamos falar sobre cartas a Cincinnato. Bom, eu vou falar um pouco sobre a biografia de Franklin Tavora. Seu nome completo é João Franklin da Silveira Tavora. Nasceu em 1842 no Ceará e mais especificamente na cidade de Barurité. Mas ainda quando criança, se mudou para Pernambuco com a família e foi morar lá. Fez faculdade de Direito em Recife, mas se profissionalizou como advogado. Ocupou cargos do poder da administração pernambucana, trabalhando como jornalista e também como deputado. Em 1870 se torna a favor do romance regionalista e da literatura no norte do país, criticando fortemente José de Alencar em cartas a Cincinnato, utilizando-se do seu pseudônimo de Semprônio. Eu vou falar um pouco também sobre as principais obras, de Franklin Tavora, que são alguns romances, contos, novela, ou a própria crítica, que é sobre José de Alencar, que é a crítica às cartas a Cincinnato, e também uns teatros. Os romances. Os romances são Os Índios de Jaguaribe, A Casa de Palha, O Cabeleiro, O Matuto e Lourenço. A Casa de Palha, O Cabeleiro, O Matuto e Lourenço. O conto que ele fez, o principal, no caso, foi A Trindade Maldita. A novela foi Um Romance no Arrabalde. E o teatro foi Um Mistério de Família e Três Lágrimas. Essas são as principais obras, de João Franklin da Silveira Tavora. Olá, vou falar sobre o que foram cartas a Cincinnato. As cartas a Cincinnato foi uma série de estudos feitas por Franklin Távora em cima dos livros O Gaúcho e a Iracema, de José de Alencar. Essas cartas são consideradas pela historiografia brasileira o declínio do romantismo do Brasil. O objetivo dessa comunicação, que o Franklin fazia, era observar as críticas que ele fazia sobre a natureza e a imaginação do trabalho de José de Alencar. E, paralelamente, ele fazia esses estudos com dois autores franceses, que era Philarète Chasles e Charles Lévesque. Esses escritores também o incentivaram a fazer essas críticas em cima dos livros de José de Alencar, que era, no caso, como eu dito antes, o Gaúcho e Iracema. E ele também fazia meio que uma crítica sobre os papéis que os personagens desses livros possuíam naquela determinada situação. Ele criticava que não era muito fiel à natureza daquela época e o que acontecia de verdade. As cartas de Cincinnato foram publicadas no jornal Questões do Dia, entre 14 de setembro de 1871 e 22 de fevereiro de 1872, e foram reunidas depois num livro no mesmo ano. Foi editado pelo português José Feliciano de Castilho, e essas cartas tinham o contexto de utilizar argumentos para rebater a lei do ventre livre, que eles não queriam que acontecesse naquela época. E um pouco também foi usada para defender Dom Pedro II sobre a acusação de interferir nos negócios do Estado. E após isso, desde a primeira carta que foi escrita, o Cincinnato, que no caso era um nome assim para não descobrirem o Franklin Távora, que ele elegeu o José de Alencar como seu principal interlocutor, convertendo as questões do dia no verdadeiro libelo contra o escritor cearense. Eu vou falar também sobre o porquê Franklin Távora criticava tanto José de Alencar. O eixo da argumentação desenvolvida por Franklin Távora nas cartas a Cincinnato é a ideia de Alencar ser escritor de gabinete, em que ele não possuía total verdade sobre os acontecimentos que ocorriam no norte
e no sul do Brasil, que não eram totalmente desbravados ainda. Ele falava também que, Franklin no caso, falava também que Alencar só fazia os seus romances a partir do que ele lia em documentos. E ele usava muito a imaginação dele. Ele usava muito um gênio criador. Era uma tese que Távora utilizava. Que cabe à imaginação do escritor reproduzir elementos colhidos pela observação e conferindo uma verdade que eles aceitem, entende? Que não seja realmente aquela verdade, entre aspas, doída da situação. Em as dores que os gaúchos sofriam de ficar viajando ficar viajando dias e meses, os índios sofrendo aquela miscigenação de cultura entre portugueses, espanhóis e a cultura deles, e toda aquela mistura e aquelas guerras que ocorriam naquele local. Então Franklin pregava muito naquela tecla, vamos supor, que José de Alencar ele não retratava totalmente a verdade, entende? Ele falava muito, entre aspas, mentiras sobre aquela situação e não falava verdades.